Anti-Düring, Friedrich Engels. Parte 1. Filosofia da Natureza. Capítulo 5. O Tempo e o Espaço. Passemos agora à filosofia da natureza. O Sr. Düring tem razões aqui também para não estar satisfeito com seus predecessores. A filosofia da natureza caiu tanto que se tornou uma árida e má poesia, feita de incultura, e foi abandonada a filosofia prostituída, à maneira de um Schelling e outros tipos desse gênero que, traficando com o sacerdócio do absoluto, mistificavam o público. A fadiga livrou-nos desses monstros, mas até agora não deram lugar senão ao insustentável e, no que se refere ao grande público, a retirada de um grande charlatão é sempre, como se sabe, uma oportunidade para um sucessor, embora mais medíocre, mas com habilidade bastante que lhe permita repetir as produções do outro como rótulo diverso. Os próprios naturalistas não revelam muito gosto em fazer uma excursão pelo reino das ideias universais, limitando-se no domínio teórico a improvisações incoerentes. Nesse terreno, há, pois, necessidade de um socorro urgente, e, por felicidade, o Sr. Düring está presente. Para poder apreciar com justeza as revelações que se seguem sobre o desenvolvimento do mundo no tempo e sua limitação no espaço, é mister citar aqui algumas passagens da Esquemática do Mundo. O Sr. Düring, também de acordo neste ponto com Hegel, atribui ao ser a infinidade, o que Hegel chama de má infinidade, e assim aprecia. A mais clara forma de se representar sem contradição a infinidade é a sucessão ilimitada dos números na série numérica. Do mesmo modo que a cada número podemos acrescentar uma nova unidade, sem jamais esgotar a possibilidade de continuar a numeração, a cada estado do ser, qualquer que seja, acrescenta-se mais um, e é na produção ilimitada desses estados que consiste a infinidade. Essa infinidade concebida com precisão não tem por conseguinte senão uma forma fundamental e uma direção única. Se bem que seja com efeito indiferente para nosso pensamento traçar uma direção oposta a essas sucessões de estados do ser, a infinidade que progride para trás não é entretanto mais do que uma representação precipitada e imatura. Seria preciso que ela tivesse sido na realidade percorrida em sentido contrário, e assim teria em cada um de seus estados uma série infinita de números. Mas então cometeríamos a inadmissível contradição de uma série infinita já percorrida, e desse modo se revela como absurda a ideia de supor uma segunda direção da infinidade. O primeiro corolário que deriva dessas concepções da infinidade é que o encadeamento das causas e dos efeitos no mundo deve ter tido necessariamente um começo, um número infinito de causas que, se houvessem previamente seguido umas após as outras, é inconcebível, só pelo fato de supor como já percorrido o inumerável. Assim fica demonstrado a existência de uma causa final. O segundo corolário é a lei do número determinado, a acumulação do idêntico em não importa qual espécie real de conceitos independentes não é concebível senão formando um número determinado. Não só o número de corpos existentes no universo deve ser em qualquer momento um número em si mesmo determinado, como também deve ser o número total das partículas independentes de matéria existentes no mundo, por menores que sejam. Essa última necessidade é a verdadeira razão que impede realizar-se qualquer síntese em átomos. Toda divisão real sempre tem uma determinação finita, e deve tê-la, se não quisermos ver surgir a contradição do inumerável percorrido. Não só pela mesma razão porque o número de voltas que a Terra deu até agora em torno do Sol deve ter necessariamente um número determinado, embora desconhecido, todos os processos periódicos da natureza devem também ter tido um começo, e todas as suas diferenciações, todas as variedades da natureza, derivadas umas das outras, devem ter como origem um estado idêntico a si mesmo. E este pode ser concebido sem contradição, por toda a eternidade. Mas mesmo essa representação seria inconcebível se o próprio tempo se compôsse de partes reais, e não por fracionamento ideal de possibilidades, classificadas à vontade por nosso entendimento. Já com o conteúdo real e diferenciável do tempo, não se dá o mesmo. À medida em que o tempo é realmente ocupado por eventos diferencialmente específicos, essa função real do tempo e as formas de existência desse campo se enquadram, por serem mesmo distintas, como suscetíveis de serem contadas.
Imaginemos um estado sem mudanças, que na sua perfeita identidade consigo mesmo não apresenta nenhuma diferença de efeitos. O conceito restrito de tempo torna-se a ideia mais geral do próprio ser. É impossível fazer uma ideia de acumulação de uma duração vazia. O Sr. Düring, até aqui, como que se maravilha com a importância dessas descobertas. Ele espera, de início, que não serão consideradas como uma verdade sem importância. Logo depois, confere uma maior importância a essas descobertas. E mais adiante diz: lembremo-nos do método extremamente simples pelo qual demos aos conceitos do infinito e à sua crítica um alcance até aqui desconhecido. Lembremo-nos dos elementos do tempo e do espaço, concebidos universalmente, que se constituíram de maneira tão simples pelo método preciso de apreciá-los e de aprofundá-los. Acertamos. A certeza de nitidez e profundidade. Mas quem é que acertou? Em que época vive? Quem aprofundou e precisou? Tese. O mundo teve um começo no tempo, e também no espaço é igualmente limitado. Admitamos, com efeito, que o mundo não tem começo no tempo. Uma eternidade se teria escoado até chegar a um momento dado, fluindo, portanto, no mundo, uma série infinita de estados de coisas sucedidos uns aos outros. Mas a infinidade de uma série consiste precisamente em que ela nunca pode ser rematada por uma síntese sucessiva. Uma série infinita e desenvolvida é, pois, impossível, e, consequentemente, um começo do mundo é uma condição necessária de sua existência, que é o que se tratava de demonstrar. Mas quanto ao segundo ponto de vista, que novamente se admita ao contrário da tese, o mundo seria um todo determinado e infinito de objetos que existem simultaneamente. Ora, podemos conceber a grandeza de uma quantidade não estabelecida entre certos limites concretos por nós observados, somente pela síntese das partes, e a soma total dessa quantidade só pode ser concebida por meio da síntese acabada ou pela adição repetida da unidade a si própria. Por consequência, para conceber, como um todo, o mundo que enche todos os espaços, deveria a síntese sucessiva das partes do mundo infinito ser considerada como acabada, isto é, seria mister, com a contagem de todos os objetos coexistentes, considerar como tendo escoado um tempo infinito. Disso resulta que não se poderia considerar um agregado infinito de objetos reais como um todo determinado, nem, conseguintemente, como objetos simultaneamente determinados. Portanto, um mundo não é infinito quanto à sua extensão no espaço, mas, pelo contrário, é encerrado sempre dentro de seus limites, o que era o segundo ponto a demonstrar. Essas proposições são literalmente copiadas de um livro bastante conhecido que apareceu, pela primeira vez, em 1781, e que se intitula Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, e no qual todo o mundo pode lê-las. Primeira parte, segunda seção, livro 2º, capítulo 2º, artigo 2º, primeira antinomia da razão pura. Portanto, ao Sr. Düring cabe unicamente a glória de ter batizado uma ideia de Kant com o nome de lei do número determinado e de ter descoberto a existência de um tempo onde ainda não existia tempo, mas sim apenas o mundo. Quanto ao resto, isto é, quanto àquilo que na análise do Sr. Düring tem algum sentido ao subentender nós, na expressão encontramos, quer se referir a Immanuel Kant. A atualidade das descobertas do Sr. Düring tem apenas 95 anos. É, na verdade, extraordinariamente simples e é maravilhoso o alcance até aqui desconhecido da nova ideia. Mas acontece que Kant não considera de modo algum a tese acima como provada por sua demonstração. Ao contrário, na página seguinte sustenta e prova que o mundo não tem começo no tempo nem limite no espaço, e justamente nisso é que reside a antinomia, a contradição irredutível, segundo a qual podemos provar tanto uma tese como a sua contrária. Talvez pessoas de menor alcance encontrassem motivos para reflexão no fato de Kant achar nisso uma dificuldade insolúvel, nunca, porém, o nosso audacioso fabricante de resultados e de teorias essencialmente originais.
O que lhe pode servir na antinomia de Kant, ele o copia sem pestanejar, pondo o resto de lado. O problema resolve-se muito simplesmente. Eternidade no tempo e infinidade no espaço, essa coisa consiste por si mesma, tomando as palavras no seu sentido literal, em não ter limite nenhum pela frente nem por detrás, nem acima nem abaixo, nem à direita nem à esquerda. Essa infinidade é diferente da infinidade de uma série infinita, porque esta começa necessariamente na unidade, num primeiro termo. Essa representação de série é inaplicável ao nosso objetivo, como verificamos quando a aplicamos ao espaço. A série infinita adaptada ao mundo especial é uma linha tirada em direção ao infinito a partir de um ponto determinado em uma direção determinada. Isso exprime, mesmo remotamente, a infinidade do espaço. Pelo contrário, bastam 6 linhas tiradas a partir desse único ponto em 3 direções opostas para circunscrever as direções do espaço e teríamos assim 6 dimensões. Kant o compreendeu tão bem que não foi senão indiretamente, por um rodeio, que ele transportou a sua série numérica para o mundo especial. O Sr. Düring, pelo contrário, força-nos a admitir 6 dimensões no espaço e logo depois, esquecendo-se do que afirmou, não encontra palavras para exprimir sua indignação contra o misticismo matemático de Gauss, que não queria se contentar com as 3 tradicionais dimensões do espaço. Aplicada ao tempo, a linha ou a série de unidades, infinita em suas 2 direções, tem um certo sentido como imagem, mas se nós nos representamos o tempo como uma série formada a partir da unidade, ou como uma linha tirada a partir de um ponto determinado, estamos desde já estabelecendo que o tempo tem um começo. Supomos precisamente o que era necessário provar. Damos à infinidade do tempo um caráter incompleto e unilateral, e sabemos, uma infinidade incompleta, unilateral, é uma contradição lógica, exatamente o contrário de uma infinidade concebida sem contradição. Dessa contradição, só podemos sair admitindo que a unidade da qual partimos para contar a série, o ponto a partir do qual traçamos a linha, é uma unidade tomada arbitrariamente na série, um ponto tomado arbitrariamente na linha, de tal modo que resulta indiferente saber onde colocamos ela em relação à linha ou à série. É a contradição que consiste em medir uma série numérica infinita? Estaremos aptos a examinar mais de perto essa contradição quando o Sr. Düring realizar diante de nós o prodígio de contá-la, quando tiver conseguido contar de menos infinito até 0. É claro que não importa por onde começar a contar, deixará sempre atrás de si uma série infinita e com ela o problema que deve resolver. Que inverta somente a sua própria série infinita, 1 mais 2 mais 3 mais 4, e experimente contar de novo desde o fim infinito até a unidade, será, evidentemente, a tentativa de um homem que não sabe nem do que se trata. Há mais ainda, quando o Sr. Düring afirma que a série infinita do tempo escoado foi contado, afirma implicitamente que o tempo tem um começo, porque de outro modo não poderia mesmo começar a contar. Introduz, portanto, subrepticiamente, como hipótese prévia, precisamente o que devia demonstrar. A ideia da série infinita contada, também chamada a lei universal do número determinado de Düring, é, pois, uma contradictio in adjecto, encerra em si não apenas uma contradição, mas uma contradição absurda. É evidente que uma infinidade que tem um fim, mas não tem começo, não é mais nem menos infinita do que aquela que tem um começo, mas não tem fim. O menor senso dialético teria advertido ao Sr. Düring que começo e fim são conceitos necessariamente ligados, como polo norte e polo sul. Se abandona o fim, o começo se torna fim, o único fim da série e assim reciprocamente. Toda essa quimera não existiria se não fosse hábito dos matemáticos operarem com séries infinitas. Como em matemática é preciso partir do determinado e finito para chegar ao indeterminado e infinito, é preciso que todas as séries matemáticas, positivas ou negativas, comecem pela unidade, sem o que é impossível calcular com essas séries. Mas a necessidade mental do matemático
está longe de ser uma lei que haja necessariamente sobre o mundo real. De resto, o Sr. Turing não poderá jamais compreender sem contradição a infinidade real. A infinidade é, por si mesma, uma contradição prenha de contradições. Já é contraditório que uma infinidade se componha de quantidades finitas, e, no entanto, isso acontece na realidade. Admitir que o mundo material tem limites não conduz a menos contradições que admiti-lo ilimitado. Toda a tentativa para afastar essa contradição leva, conforme vimos, a novas e mais lamentáveis contradições. Precisamente porque é uma contradição, a infinidade é um processo infinito a se desenvolver-se, sem fim no tempo nem fim no espaço. A supressão da contradição seria o fim da infinidade. Hegel já o havia visto muito bem, e é por isso que trata aos que se dedicam a fantasiar sobre essa contradição com um merecido desprezo. Continuemos. O tempo teve, pois, um começo. Que havia então antes do começo? Um mundo num estado idêntico a si próprio e invariável. E como nesse estado não há mudanças que se sucedam umas às outras, o conceito mais específico do tempo se transforma na ideia do ser. Primeiramente, é-nos completamente indiferente saber quais os conceitos que se transformam na cabeça do Sr. Turing. Não se trata do conceito do tempo, mas do tempo real, do qual o Sr. Turing não se desembaraçará tão facilmente. Em segundo lugar, que o conceito do tempo se transforme na ideia geral do ser, isso não nos fará dar um passo à frente, porque as formas essenciais de todo o ser são o espaço e o tempo, e um ser fora do tempo é um absurdo tão grande quanto um ser fora do espaço. O ser de Hegel, ser extinto fora do tempo, e o ser irrepresentável do que falam os neo-schellingianos são concepções racionais se as compararmos com esse ser concebido à margem do tempo. O Sr. Turing, aliás, vai com muita cautela por esse caminho. Propriamente falando, é bem um tempo, mas um tempo tal que, no fundo, não se poderia chamá-lo de tempo, pois o tempo não se compõe em si mesmo de partes reais, e é somente a nossa inteligência que introduz divisões arbitrárias. Só um tempo repleto realmente de fatos diferenciáveis pode ser contado, não se podendo mesmo descobrir o que poderia significar a continuidade de uma duração, no vazio, verdadeira quimera. O que essa sucessão poderia significar é-nos completamente indiferente. A questão é saber se o mundo, no estado aqui suposto, tem ou não duração no tempo. Que não se obtém resultado algum medindo uma duração semelhante, e muito menos operando com medida sem desígnio e sem finalidade objetiva no espaço vazio, sabemos de A. E é precisamente no que esse processo tem de inútil que Hegel chama essa infinidade de má infinidade. Segundo o Sr. Turing, o tempo não existe senão pela mudança, e não a mudança que existe no tempo e pelo tempo. Justamente porque é tão distinto e independente da mudança, é que pode-se medi-lo pela mudança, porquanto para medir é necessário sempre um elemento distinto da coisa que se mede. O tempo em que não se produzem mudanças cognoscíveis está muito longe de não ser tempo algum. Ele é, antes de tudo, o tempo puro, isento de qualquer influência estranha, ou seja, é o tempo verdadeiro, o tempo como tal. Realmente, quando queremos conceber a ideia do tempo em toda a sua pureza, fora de todas as misturas estranhas e heterogêneas, somos obrigados a afastar como estranhos todos os acontecimentos diversos que se produzem simultaneamente e sucessivamente no tempo como alheios a ele, representando assim um tempo em que nada se passa. Por aí não fizemos, pois, diluir a ideia do tempo na ideia geral do ser. Pelo contrário, foi por aí somente que chegamos à ideia pura do tempo. Mas todas essas contradições e esses absurdos não passam de brincadeiras de criança ao lado da confusão caótica em que se embrenha o Sr. Turing com seu estado primitivo do mundo idêntico a si próprio. Se o mundo já esteve em um estado em que não se produzia absolutamente nenhuma mudança, como pode passar desse estado à mudança? O que é desprovido absolutamente de mobilidade, o que mais ainda esteve nesse estado toda a eternidade, não poderia de modo algum sair de si mesmo para passar ao estado de movimento e de mudança.
É preciso, portanto, que de fora, do mundo exterior, tenha vindo um primeiro impulso que o pusesse em movimento. E o primeiro impulso, como se sabe, é apenas uma expressão para denominar Deus. Esse Deus e esse além, que o Sr. Düring pretendia haver eliminado tão galhardamente de sua esquemática do universo, ele próprio os reintroduz, reforçados e aprofundados, na sua filosofia da natureza. Prossigamos. O Sr. Düring diz: quando um elemento imóvel do ser adquire grandeza, esta grandeza permanece invariável em sua determinabilidade. Isso é verdade para a matéria e para a força mecânica. A primeira proposição fornece-nos, de passagem seja dito, um exemplo precioso da grandiloquência axiomático-tautológica do Sr. Düring. Quando uma grandeza não muda, continua idêntica. Assim, a quantidade de força mecânica existente no mundo permanece eternamente a mesma. Nada diremos sobre isso, senão que na medida em que é exato, já o sabia e proclamava há cerca de 3 séculos a filosofia de Descartes, e nas ciências da natureza é conhecida há mais de 20 anos na teoria da conservação da força. Não insistimos sobre o fato de que o Sr. Düring, restringindo-se à força mecânica, não melhora esta tese de maneira alguma. Mas onde estava, pois, a força mecânica naqueles tempos do estado imutável? Essa pergunta o Sr. Düring recusa-se obstinadamente a responder. Onde, portanto, o Sr. Düring vivia essa força mecânica eternamente igual a si própria e o que a impulsionava? Resposta do Sr. Düring. O estado primitivo do universo, ou mais precisamente, de um ser da matéria invariável, não compreendendo nenhuma acumulação de mudanças no tempo, é uma questão que não pode ser deixada de lado senão por um espírito que vê, na automutilação de sua força procriadora, o cúmulo da sabedoria. Assim, ou aceitais de olhos fechados o meu estado primitivo invariável, ou eu, o viril e potente Eugene Düring, proclamava-os eunucos intelectuais. Eis uma coisa que pode, sem dúvida, amedrontar a mais de uma pessoa. Nós, porém, que já vimos alguns exemplos da força viril do Sr. Düring, podemos tomar a liberdade de passar por alto, sem réplica, ao elegante insulto e repisar a pergunta. Mas, Sr. Düring, por favor, que ocorre nesse caso com a força mecânica? O Sr. Düring imediatamente se embaraça. O fato, balbucia ele, é que a identidade absoluta desse estado limite primitivo não fornece por si própria um princípio de transição. Lembremo-nos, entretanto, que no fundo sucede a mesma coisa em cada novo elo, que por menor que seja, venha a incorporar-se a essa cadeia da existência que tão bem conhecemos. Se se quer, portanto, criar dificuldades nesse caso fundamental, tenha-se o cuidado de não as deixar escapar em circunstâncias menos importantes. De mais a mais, é possível interpolar estados intermediários em gradação progressiva, e desse modo, teremos aberto o caminho da continuidade para chegar, pelo retrocesso, a fazer desaparecer o jogo das variações recíprocas. Como conceito puro, na verdade, essa continuidade não nos permite ultrapassar a ideia principal, mas é para nós a forma fundamental de tudo quanto se rege por leis e de todas as transações conhecidas, de maneira que temos o direito de utilizá-la como intermediárias entre o equilíbrio inicial e a ruptura desse equilíbrio. Mas, se concebêssemos o equilíbrio, por assim dizer, imóvel, fundamentando-nos nas ideias admitidas sem grande alarde pela mecânica atual, seria inteiramente impossível indicar como a matéria poderia chegar à variação. Além da mecânica das massas, haveria ainda uma transformação de movimento de massas em movimento das mais pequenas partículas. Mas quanto a se saber como se produz essa transformação, não temos ainda à nossa disposição um princípio que a explique, e não devemos, pois, admirarmos-nos se esses fenômenos se perdem um pouco na obscuridade. Eis tudo o que o Sr. Düring tem a nos dizer. Efetivamente, ser-nos-ia indispensável ver não só na automutilação de nossas energias genitais, mas também na fé cega do carvoeiro, o cúmulo da sabedoria, para nos contentarmos com esse fogo fátuo e essas fórmulas verdadeiramente lamentáveis. Por si mesma, reconhece o Sr. Düring, a identidade absoluta não pode chegar à mudança. Por seu próprio impulso, o equilíbrio absoluto não tem meio algum de passar ao movimento.
Que resta, portanto? 3 afirmações falsas e insustentáveis. Primeiramente, dizem-nos que é dificílimo mostrar a transição do primeiro para o segundo elo na famosa cadeia da existência. O Sr. Turing parece ter os seus leitores na conta de crianças de peito. A demonstração, uma por uma, das transições e conexões na cadeia da existência é precisamente o que constitui a matéria das ciências da natureza. E se acontece que a demonstração não fica clara como deve ser, ninguém, nem mesmo o Sr. Turing, sonharia em explicar o movimento que se produziu do nada, mas sempre e exclusivamente pela transmissão, transformação ou transplantação de um movimento anterior. Ora, trata-se aqui de explicar, segundo se convencionou, como se pode fazer sair o movimento da imobilidade, ou melhor, do nada. Em segundo lugar, temos a ponte da continuidade. Esse conceito, na verdade, não permite ao Sr. Turing superar a dificuldade, mas ele tem o direito de utilizar a continuidade como intermediária entre a imobilidade e o movimento. Infelizmente, a continuidade da imobilidade consiste exatamente em não se mover. Como essa continuidade produz um movimento, portanto, é um mistério cada vez maior. O Sr. Turing faria bem dividir sua transição do nada do movimento ao movimento universal em infinitas partículas e atribuir-lhes uma duração tão longa quanto quisesse. Nem assim teríamos avançado 1/10 de milímetro para nos esclarecer. Do nada não pode sair nada, sem que intervenha um ato criativo, ainda que isso seja tão pequeno quanto uma diferencial matemática. A ponte da continuidade não é, portanto, nem o que os escolásticos chamavam de ponte dos burros, é apenas uma ponte pela qual só o Sr. Turing sabe passar. Terceiramente, enquanto valer a mecânica atual, e esta, segundo o próprio Sr. Turing, ser um fator essencial da formação intelectual, será inteiramente impossível indicar como se pode passar da imobilidade ao movimento. Mas a teoria mecânica do calor nos mostra que o movimento de massas se transforma em certas circunstâncias em movimento molecular, ainda que aqui também um movimento nasça de outro movimento, e nunca da imobilidade. Isso talvez, insinua o Sr. Turing timidamente, poderia oferecer uma ponte entre o que é rigorosamente estático, em equilíbrio, e o que é dinâmico, em movimento. Todos esses fenômenos se perdem um pouco na obscuridade, na qual nos deixa de fato o Sr. Turing. Eis a que chegamos, após tanta profundidade e exatidão, enterrarmos-nos cada vez mais em maiores absurdos, para enfim aportar onde fatalmente aportaríamos, na obscuridade. Isso, porém, não desanima o Sr. Turing. Já na página seguinte, ele tem o desplante de afirmar que pode dar ao conceito da permanência a si mesma um conteúdo real, partindo diretamente da observação da matéria e das forças mecânicas. E esse homem chama os outros de charlatões. Felizmente, em meio a todo esse caminhar desesperadamente errante e incoerente na obscuridade, temos um consolo realmente alentador. A matemática dos habitantes de outros corpos celestes não pode repousar em axiomas diversos dos da nossa, segundo nos asserva o Sr. Turing.